Olá, Pockets! Eu sou a Jussara e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro Capitães da Areia, do autor Jorge Amado. Capitães da Areia foi publicado em 1937 pelo autor Jorge Amado e faz parte de um dos seus momentos mais engajados na política. Jorge Amado fazia parte, inclusive, do movimento comunista brasileiro, sendo inclusive preso em 1937 por esse motivo, e teve também os seus livros Capitães, muitos exemplares do seu livro Capitães da Areia, queimado em Salvador. Esse período político é muito conturbado na história brasileira, pois ele faz parte da nossa história recente, período militar, a ditadura militar, e muitas das falas desse livro também refletem muito o pensamento de um ativista comunista, falando sobre liberdade, sobre direito, sobre o direito das pessoas que têm menos, os menos favorecidos. E ele também procura, através desse romance, dar voz a essas pessoas, pessoas que estão marginalizadas pela sociedade e que muitas vezes não são enxergadas ou não têm as suas falas ouvidas de uma forma geral, né, e também pelos políticos. O livro é introduzido por meio de documentos, cartas que são enviadas à redação de um jornal local, que dão conta de jovens que estão atuando ali na cidade de Salvador e nas suas imediações, batendo carteira, pequenos furtos para viver. Esses jovens, eles são menores, abandonados, sem pai e mãe, e têm idades que variam entre 8 e 17 anos, e são intitulados Capitães da Areia. Eles têm como seu líder o jovem Pedro Bala, e tem alguns personagens bem marcantes dessa narrativa que nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. A história gira em torno dos garotos Capitães da Areia. Desse grupo fazem parte mais de 100 crianças, mas entre eles nós vamos destacar alguns personagens que na realidade a história ela puxa para esses personagens, enfatiza as características deles. E acredito que a maneira como cada um dos personagens foi escolhida acaba que reflete muito da personalidade dos outros membros do bando conhecido como Capitães de Areia. Nós temos ali o personagem Pedro Bala. Ele é filho de um ativista, de um grevista que trabalhava nas docas. O pai do Pedro Bala foi morto por um tiro, né? Isso não chega a ser um spoiler, já que é parte da sinopse, né, da história. E o Pedro Bala, muito jovem, passa a viver na rua depois da morte do pai. Nós temos o personagem Gato, que é aquele garoto com características que no futuro vão induzi-lo, né, a se comportar como vigarista, por assim dizer. Né? Ele é aquele personagem malandro que se envolve com mulheres, apesar de muito jovem, e que desde muito cedo tem um relacionamento com uma mulher da vida, né? Uma prostituta chamada Dalva. Nós temos ali o Volta Seca, que ele é a personificação do personagem nordestino. Ele é afilhado dentro da história, ele é afilhado do Lampião, e pelo período em que a história se passa, a gente percebe que é muito presente o personagem histórico Lampião em toda essa trama e na forma como ele influencia o pensamento desse jovem Volta Seca, que tem o seu maior desejo um dia voltar para o sertão e fazer parte do bando de Lampião. Nós temos o personagem Professor, e o professor é o único que lê entre esse grupo, sendo que os demais são analfabetos, ou seja, não sabem ler. E o professor, ele é um apaixonado por livros. A maneira como ele ganha a vida, muitas vezes, é fazendo desenhos, ilustrações de passantes, né? Ele procura fazer caricaturas. Uma das passagens da história vai ficar muito marcada na vida do professor. E ele é o personagem que vai levar, né, as informações até os outros do bando, com sua leitura de livros e com sua leitura, inclusive, de jornais que estão circulando ali naquela época e que dão notícias tanto de Lampião quanto das aventuras e desventuras dos Capitães da Areia. Nós temos um personagem muito amargurado, que é o Sem Pernas. O Sem Pernas, ele tem uma aleijume, né? Ele tem uma deformidade em uma das pernas. Apesar do apelido ser Sem Pernas, não é que ele não tenha as pernas, mas ele tem um defeito de nascença em uma das pernas. E esse defeito, né, essa questão dele sempre foi muito problemática, porque fez com que ele se tornasse um personagem muito amargurado. Ele sofre muito com a rejeição, ele sente que nunca foi amado por quem ele é,
e que desperta sempre pena e não amor entre as pessoas que o acolhem ou às vezes fazem alguma coisa por ele. E ele inclusive usa, né, esse sentimento de ódio e também de rancor pela piedade alheia para se aproveitar das pessoas nas casas que ele entra e fica por algum tempo como um serviçal, como um trabalhador ali da casa, para depois dar todos os pontos, né, quais são os objetos de valor daquela casa, de forma que os Capitães da Areia possam voltar posteriormente e fazer um assalto a essa residência. Nós temos o personagem Boa Vida, que ele representa bastante as características do malandro, do sambista. Inclusive, ele vai caminhar para esse viés de se tornar um escritor de samba. E nós temos ali uma personagem que entra mais no finalzinho da história, que é a única menina do bando, que é a Dora. Ela é uma menina que mora em uma favela com seu irmão e após uma doença em que ela perde o pai e a mãe, ela acaba indo parar nas ruas da cidade e é acolhida pelo João Grande e o professor, que vão posteriormente incorporá-la ao grupo dos Capitães da Areia. Temos também o João Grande, eu quase me esqueci dele, que ele é um personagem tido como um negro muito forte e alto, apesar de jovem, mas que é desprovido de intelecto, né? Ele não chega a ser assim um gênio, um cara muito inteligente, mas ele é muito querido, porque apesar de sua força e de sua coragem, ele é muito carinhoso e ele tá sempre tentando proteger as pessoas menores que ele. E aí nós temos também, né, antes de eu entrar aqui precisamente na história, nós temos aqui também os personagens adultos que incorporam esse núcleo central da história, sendo eles o João de Adão, que é um estivador, ele trabalha nas docas, né, um doqueiro que trabalhava na doca com o pai do Pedro Bala e que é um ativista do movimento, né, buscando melhores salários, melhores condições de vida e que inclusive é quem conta pro Pedro Bala a história do pai dele, que fala como o pai dele se envolveu, como que o pai dele fez parte desse movimento que lutava pela liberdade e pelos direitos dos trabalhadores. Nós temos ali o personagem do pai do Pedro Bala, que apesar de não ter nenhuma história contando dele, ele é citado por outros como sendo um homem muito corajoso, que batalhava e que futuramente, inclusive, vai ser todas as histórias que o Pedro Bala ouve acerca do pai, que vão fazer com que ele se sinta, né, chamado pela luta, que venha a fazer parte desse movimento de luta dos trabalhadores, por sentir que esse é o chamado do pai dele, algo que ele carrega como um legado para a vida dele. Nós temos a Dona Ninha, que trabalha como nas regiões da doca ali, e também é uma das personagens que vão introduzir as religiões de matriz africana para esses jovens. Ela tem um terreiro, inclusive em uma das passagens ela tem algum roubado e aí ela pede ajuda aos Capitães de Areia para recuperar esse santo que foi retirado do seu terreiro. E ela também é quem dá suporte, não só religioso, mas sempre que um dos Capitães de Areia está doente, é ela que vai até ali, que vai fazer suas rezas, que vai levar algum medicamento, que vai buscar através dos seus conhecimentos espirituais, conhecimentos de raízes, de plantas, trazer algum alívio para o sofrimento desses jovens. E nós temos o Querido de Deus, ele é um capoeirista, inclusive é ele que vai ensinar o Pedro Bala a jogar capoeira. Além de capoeirista, é um pescador e ele é um dos que mais assim é querido pelo grupo dos Capitães de Areia, por ele ser sempre aquele cara bacana, que tá sempre tentando ser legal com eles, tentando ajudá-los. Nós temos o Pirulito, eu esqueci dele, o Pirulito faz parte dos jovens Capitães de Areia, mas ele, desde que ele tem um contato com o padre de José Pedro, que é um padre que apoia essas crianças e que ajuda essas crianças, ele tem um chamado, né? Ele sente que ele tem um chamado para trabalhar para a igreja, para ser padre também. E nós temos o padre, propriamente dito, que é o padre José Pedro, e o padre José Pedro é um homem que veio dos operários. Ele se tornou padre já um pouco mais velho, né? Ele tem uma mãe e uma irmã que ele fala que está tentando ajudar a irmã a estudar e a mãe já velha que ele precisa cuidar. Ele não tem ainda uma paróquia, ele é muitas vezes menosprezado ao longo do texto por ser um homem muito simples, mas ele sente que tem um chamado de cuidar dessas crianças e isso é muito forte nele.
dele. E é algo que eu gostei muito, um dos meus personagens favoritos da história, porque a gente percebe que apesar dele ter pouco conhecimento teórico, ele é aquele cara que sente a necessidade de ajudar o outro, que mesmo com todas as suas dificuldades e limitações, ele quer fazer o bem, e isso é muito legal. A história tem ela é dividida em pequenos contos. Você vai tendo ali pequenos contos que vão narrando as aventuras dos Capitães da Areia e vão apresentando ao longo da história todos os motivos, as motivações de cada um, o porquê deles terem chegado até aquele ponto, o porquê deles roubarem, o porquê deles assaltarem, o porquê deles fazerem aquilo. O Jorge Amado, durante toda a história, ele justifica as ações das crianças como sendo crianças que só fazem aquilo por não ter outra alternativa, né? Eles não se veem com outra alternativa e por isso mesmo eles muitas vezes fazem o que é errado. A gente sabe que o Pedro Bala, ele é um anti-herói, né? Ele é aquele cara que, apesar dele ter o coração no lugar certo, ele faz muitas vezes coisas erradas, coisas que que incomodam a quem tá lendo. Inclusive, algo que me deixou muito incomodada na primeira meta, nós dividimos essa leitura em 3 metas, né? Foi uma leitura coletiva, foi a última leitura coletiva que nós fizemos na Sociedade Literária dentro dos temas, né? O tema era literatura nordestina e ele foi o ganhador. E tem uma passagem na história que me incomodou demais, em que o Pedro Bala, ele comete um estupro, ele agarra à força uma menina e mantém relações com ela à força. O meu incômodo se deu muito em função da forma como a cena de estupro é narrada, como muitas vezes dando a entender que a menina dizendo não e querendo dizer sim, ou fazendo um jogo, e isso me incomodou bastante, porque eu acho que a gente não deve de forma alguma romantizar a questão do estupro. Eu acho que fica muito claro que aquela situação era uma situação de abuso e que a moça estava muito assustada. Isso foi algo que me incomodou muito e que inclusive eu cheguei a pensar que nada do que o Pedro Bala fizesse dali em diante me convenceria de suas boas intenções, porque isso foi algo que foi muito forte para mim dentro da história. A gente tem algumas situações em que, inclusive dentro do grupo, nós questionamos a forma como muitas vezes o Jorge Amado, ele trata a mulher, ele objetifica a mulher como algo que pode ser usado, como algo que está ali para ser desfrutado pelos jovens. Mas é algo que talvez se dê muito em função da característica da época, do período, e a gente deve levar isso em consideração ao fazer a leitura. É aquele livro que te faz refletir muito sobre as questões sociais, sobre que caminhos as crianças que não recebem, né, apoio e amparo de suas famílias e muitas vezes da sociedade, quais caminhos elas vão tomar, a que ponto que elas vão chegar, o que elas vão ser capazes de fazer para sobreviver, e fala muito sobre essa questão da sobrevivência, que nem sempre as atitudes que as pessoas tomam, né, por mesmo que incorretas, ela faz porque ela é má, né? Ela, inclusive, tem uma passagem que o Volta Seco, quando chega, ele volta para o sertão, ele se incorpora ao grupo de Lampião, ele fala que ele era só um menino, foram os caminhos da vida que o levaram a ser um cangaceiro tão cruel. E a gente percebe isso, toda a revolta que eles têm em relação às agressões que eles sofrem, o reformatório, que é um lugar muito cruel, onde as crianças são espancadas, são humilhadas, são tratadas como homens, como adultos, recebem punições que seriam devidas somente a pessoas já cientes dos acontecimentos. E o autor ainda trata a questão do sexo com muita facilidade. Sexo entre jovens meninos muito jovens, né, se relacionando com mulheres mais velhas, se relacionando um com os outros. Inclusive, uma das situações, nós temos ali um casal homossexual, né, é o Barandão e o seu amigo, seu parceiro, que a gente percebe que existe um relacionamento entre eles, mas que é tratado com naturalidade, como se aquilo fosse algo do cotidiano de crianças que vivem na rua e que, por causa de toda a carência que eles vivem, né, eles acabam buscando nessas relações algum conforto, sentirem amor e sentirem que são queridos por outros. Esse livro me impactou bastante, eu já tinha lido ele há muito tempo, já que ele faz parte, né, ele fez durante muito tempo parte de literatura, aquela literatura obrigatória para o vestibular. Quem é aí da época do vestibular talvez já tenha passado por essa leitura, mas eu acho que eu não tinha a maturidade certa quando eu li esse livro. Eu acho que nesse momento a leitura dele foi muito mais impactante para mim, porque eu acho que eu consegui pegar nuances da história
que apesar de ter muito da linguagem característica ali da região nordestina e da Bahia, e algumas gírias também, que eu acredito que são muito próprias da época e que às vezes você fica meio na dúvida do que elas querem dizer, mas que no decorrer da história é muito tranquilo de você assimilar, você entende exatamente, né, qual o objetivo daquelas falas, daquelas gírias, da maneira como a linguagem é colocada. Eu aprendi bastante com essa leitura, foi muito gostoso de ler. Eu acho que revisitar Jorge Amado, revisitar a sua obra, eu acho que é importantíssimo. Essa edição, eu achei ela bem interessante e foi um dos motivos de eu querer comprar o livro da Companhia das Letras quando eu fui pegar essa história para ler. É que no final ela tem pós-fácil, né, que é feito por Milton Raton, e esse pós-fácil ele fala exatamente da experiência do Milton com as duas leituras. Ele fala que ele fez uma leitura e depois ele fez uma outra leitura já mais velho, mais amadurecido, e que essa segunda leitura dele é engraçada porque eu já tinha tido essa mesma impressão. Ele fala que ela foi muito diferente, né? Apesar dele lembrar da história, a perspectiva que ele teve sobre a história foi muito diferente nessa segunda passagem. E aí ele comenta algumas coisas sobre o livro e tal, que eu achei interessantíssimo. E no final do livro também, a gente tem a cronologia, ou seja, a gente tem aqui alguns detalhes de o que estava acontecendo no mundo naquele período em que a obra foi escrita. E isso é muito legal, porque te contextualiza, te explica o porquê de tudo aquilo, te deixa um pouco mais claro, né, o posicionamento do Jorge Amado enquanto comunista, né, enquanto participante das ideias do comunismo. Esse livro é de um período em que ele era um ativista mais, né, ele estava engajado mais na política, e fica muito claro esse posicionamento dele no final do livro. E ele fala de religiões com uma certa tranquilidade. O Jorge Amado, pelo que eu pesquisei, ele é ateu, então ele transita entre o catolicismo, as religiões de matriz africana, com uma certa tranquilidade, tanto para falar dos pontos positivos como dos pontos negativos, porque é quase como uma pessoa que olha de fora, né, a situação. Eu gostei muito de ler esse livro, eu acho que foi uma experiência fantástica. Se você ainda não leu, não conhece a obra, eu sugiro que você tente, faça aí uma tentativa. O livro é todo narrado na terceira pessoa, né? Aquele narrador onisciente que sabe o que está acontecendo com cada um dos personagens, inclusive consegue saber o que cada personagem está sentindo. Então muitas vezes você se vê dentro de cada um daqueles personagens, sabendo quais são os sentimentos que eles estão tendo em relação a alguma coisa que está acontecendo ali naquele momento, e aí acaba que você passa quase a ser esse narrador. Você se vê no papel desse narrador, de quem está acompanhando aquela história e todos os sentimentos que envolve cada um desses personagens. Eu gosto muito de quando a Dora entra na história, porque ela traz um viés, né, da mulher, a força da mulher, de mostrar que a mulher é uma guerreira. Inclusive, ela muitas vezes é comparada a algumas mulheres muito fortes que se tornaram santas dentro dos terreiros, ou mesmo, né, se tornaram símbolos da luta da mulher. E a Dora, ela é comparada a essa mãe, a essa mulher, a essa irmã que luta, né, ao lado do homem, e isso eu achei bem legal, porque foi quase que uma maneira redentora que o Jorge Amado me apresentou o papel da mulher, depois de ter objetificado tanto as outras mulheres, né, que são mencionadas nessa história. Se você ainda não conhece, eu super indico que você experimente fazer essa leitura, que você compare, né, esses acontecimentos que estavam rolando no Brasil e no mundo durante o período dessa escrita, que dê uma entendida um pouquinho no posicionamento do próprio escritor Jorge Amado. Depois vem aqui conversar comigo e me dizer o que você achou dessa leitura. Espero que vocês tenham gostado. Se deixei de comentar alguma coisa que você acha que é muito relevante para essa obra, deixa aqui embaixo nos comentários. Segue, inscreve para não perder nenhum dos nossos vídeos aqui no canal. Beijos, tchau, tchau!